Para e repara. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Pode Reparar, um podcast onde exploraremos temas relevantes sobre o dia a dia. E hoje falaremos diretamente do estúdio SampaCast, na unidade Céu Pinheirinho d'Água, um projeto em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que lança aí novos talentos, né, Dani? No meio da comunicação digital. Educações será uma série curta, onde nós vamos aprofundar no aprender a conhecer e construir opinião desse significativo tema, né? Vamos que molda embarcar as nessa. nossas vidas. Vamos lá. Vamos. E também gera mudanças. Todos nós somos capazes de realizar mudanças quando nós temos clareza do que é educação. Opa. Então, bom, gente, muito prazer, me chamo Danilo. Eu sou educador ambiental, mas nas horas vagas também faço vendas de alimentação para pets exóticos e, de uma certa forma, na área da educação também atuo, né, com o manejo e tudo mais. Aquela moça que ali está nos olhando... Eu sou Natália Mello, sou pedagoga, esposa desse senhor aqui, muito engajado na comunicação comigo. Eu sou atuante na área da educação, como uma educadora empreendedora, e eu escolhi espalhar o meu saber de maneira informal pelo digital. Então, vamos lá, né? Bom, agora nesse momento, Natália, eu vou te chamar de professora, já que o nosso tema é educação, Combinado. Tá bem? Então, professora Natália, para você, o que é educação? Muito bem. Eu tento não responder de forma engessada, porque muitas pessoas têm uma opinião sobre educação, principalmente na mídia, atualmente é muito difundido, vários tipos de pedagogia, e as pessoas acabam entendendo que métodos pedagógicos é educação. Não está errado, mas a educação ela tem uma finalidade única: tornar você um sujeito autônomo, capaz de fazer escolhas e de tomar decisões para sua vida de maneira responsável. Por isso que ela é um agente transformador, ela é um agente de mudança e um recurso político também. Para que a gente possa fazer um desenvolvimento social, é preciso que as pessoas tenham muito mais clareza e saiam desse lugar de caixinha. Entendi. Então não é algo engessado nesse sentido. Então a gente não está se limitando aqui só à escola quando você fala na questão da educação. Não, a escola ela não é o único ambiente onde a educação acontece. Não existe um modelo de educação único. A educação ela é multifacetada. E ela vem de uma base de origem social, ou seja, a origem dela está no ser humano, ela é parte da vida e ela se junta à educação escolar, como nós conhecemos, para que ela seja nesse atrelar, nessa mistura, um recurso e uma ferramenta que as pessoas podem organizar a própria vida para se desenvolver, para se desempenhar em contribuir. E nesse desenvolvimento, ela tem um retorno para si mesma, que é o que gera satisfação para as pessoas, né, suas conquistas, e ela gera uma contribuição social na qual nós vemos essa satisfação ampliar, porque nós conseguimos fazer com que nossas habilidades, nossos conhecimentos, eles sejam de alguma forma úteis para as pessoas ao nosso redor. Nossa, que diferente, hein? Para quem acha que educação é só coisa de escola, né? Educação vem bem mais distante que isso, né? Vai. Bom, para você, então, como professora, Natália, qual que é o melhor modelo de educação que você enxerga? Não existe. Eu tenho vários métodos pedagógicos que podem ser utilizados como ferramenta para educar um indivíduo, mas eu não posso colocar de forma engessada, de novo, né, dentro de uma caixinha e limitar, falando que um único modelo pedagógico ou um único jeito de educar é certo. Porque se ela é multifacetada, a gente está falando de ser humano, nós estamos falando que as pessoas têm concepções diferentes das coisas. Eu e você, como um casal, nós temos concepções diferentes do que é a realidade da vida. Dentro desse estúdio, se a gente fizer recortes da nossa realidade aqui, nós vamos ter coisas diferentes para compartilhar. E é isso que transforma a cultura e fomenta o crescimento dela, a divulgação de informações, porque quanto mais as pessoas aprendem a conhecer, melhor elas fazem. E aí, inclusive, entra nos 4 pilares da educação, que é aprender a conhecer, que é o que nós estamos fazendo aqui, hoje com os ouvintes, né? Divulgando essa maneira de olhar e reparar o que é educação.
E depois nós temos, a partir desse conhecimento, informações que vão ser acessadas pelo nosso cérebro com recortes da realidade. Ou seja, as experiências que eu tive, eu vou tentar vincular esse assunto para saber, opa, se eu percebi que até hoje eu vim adquirindo nesse meu comportamento esse tipo de resultado em família ou como professora na escola, por meio do que eu aprendi, o que é educação, ao entender qual é a finalidade com clareza, eu modifico o meu comportamento. Então, eu aprendo a fazer diferente. Com isso, eu sou. Então, a gente tem ali aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e a conviver. Eu convivo melhor com as pessoas ao meu redor. Eu entrego mais, porque eu só posso transbordar aquilo que eu tenho. E se eu tenho um movimento escasso interior, eu preciso fazer o quê comigo? Me aprimorar. Aí a gente entra na vertente até da sustentabilidade, que ela tem 2 alicerces ali muito importantes, que é desenvolver e preservar. Então, a educação, ela faz isso por um indivíduo. Ela desenvolve esse indivíduo para que ele seja autônomo e contribuidor do meio e da sua própria vida, mas ela faz também uma preservação do quê? Da identidade, de limites, de estabelecer novos planejamentos e formas de organização para que eu consiga alcançar cada vez mais o que todo mundo fala assim, mudança, né? A educação gera mudança, entendeu? Um indivíduo bem educado, ele gera as mudanças ao seu redor. Nossa. Bom, isso me volta um pouco na minha infância, né? Você comenta sobre a importância da família, né, nessa questão da educação. E eu me lembro, né, quando eu era criança, eu sempre tive convívio muito com o meu avô. E o meu avô, ele era um andarilho da vida, né? Então, às vezes, ele estava no sul, já chegou aí para o Japão para trabalhar. Às vezes, estava embrenhado no mato. E ele me passava muito conhecimento. Coisas que em faculdades, na escola, eu nunca via, né? Então, fala para mim um pouquinho dessa importância, porque para mim foi muito importante tudo isso. Não teve um diploma, mas teve algo que me marcou, né? Que fica comigo, que eu utilizo até hoje na minha vida. Isso não só do meu avô, como do meu pai também. Meu pai também me trouxe muito conhecimento, minha mãe também trouxe muito conhecimento. E isso moldou um pouco do que eu sou hoje em dia. Maravilha. Então, você está dizendo que você recebeu uma herança que é de valores, que é de conhecimento, que é de ideias, e tudo isso foi repassado no convívio. Sem querer te interromper, mas era isso que a minha mãe e meu pai sempre falavam: meu filho, eu não tenho dinheiro, mas eu vou te dar a educação, que isso é o que eu consigo te dar. Que é o melhor. Que é o melhor? É o melhor. E aí onde a gente vê que não se pode engessar e nem pensar que o professor, como profissional, ele é o único detentor de conhecimento e de saberes, assim como a escola não é o único lugar onde a educação acontece. Ela acontece nas famílias, como você mencionou, e de forma palpável hoje você reproduz isso com o nosso casamento, como pai, você reproduz isso ainda no relacionamento que você tem com seus irmãos, que é o que eu conheço e posso dizer. E você está citando pontos muito importantes, que é o que as pessoas não percebem. A herança que é imaterial, mas ela é palpável, porque além de ser impalpável, ela é muito mais importante. Nesses ensinamentos que o seu avô te passou, o que ele fez? Ele fez com que você aprendesse e absorvesse partes da vida dele. Ele inseriu história em você. E foi uma forma dele perpetuar quem ele é. Então, o registro desses momentos que ficou para você, você reproduz no seu comportamento e na sua relação com as crianças, por exemplo. E o bacana de você observar essa parte da educação são exatamente esses efeitos. E aí, volto a dizer, é a vida que se junta à educação. Então, nós temos aí partes da vida. Por que a educação, ela não existe um modelo único e é importante a gente olhar para fora dos muros da escola? Porque nas ruas, se nós repararmos, nós conseguimos observar atentamente como é que as pessoas se organizam para continuar sobrevivendo. E aí você pode parar no centro da cidade e observar como um morador de rua se porta, de que maneira ele se organiza para ele se comunicar com as pessoas do meio, para atender as próprias necessidades básicas, que maneira que ele consegue organizar quando ele tem filhos, o que é que aquela pessoa está passando de valor, ou seja, o que é importante para ela naquele contexto de vida. Então, nós vemos mesmo isso naquele contexto, né, com dificuldade. Exatamente. Então, nós vemos isso na família, nós vemos na rua, nós podemos ver nas igrejas, na maneira como as pessoas escolhem professar a sua fé e como elas se organizam para fazer isso. O que é importante dentro de um contexto social na igreja.
E todos os outros ambientes que frequentamos têm sempre uma faceta da educação para compartilhar. Bem distinta, assim, a percepção de educação. Mas podemos voltar um pouquinho, assim, para a escola? Podemos. Porque o que eu entendo, assim, né? Eu via até o meu avô, ou meu pai, ou minha mãe, eles tinham um saber muito importante, que aquilo não deu diploma para eles, mas deu a vivência, né? Deu a convivência. Mas eu acredito que se tivesse uma faculdade do que eles são, com certeza eles teriam mestrado ou doutorado. Mas olhando para o modelo hoje de escola no Brasil, ou no Brasil, ou necessariamente no mundo, né? Esse modelo é algo que está utilizando para transformar as pessoas ou só para direcionar para determinados locais? Eu só posso falar, dentro dessa resposta que você está buscando, do que eu tenho de experiência aqui no contexto nível São Paulo, Brasil, tá? Então, dentro da minha experiência pedagógica na escola, o modelo atual, ele é muito mais preocupado em capacitar e preparar o indivíduo para que ele chegue à faculdade, é o né? Que eu sinto. E de alguma forma ele seja realizado com uma profissão, ou que atenda esse desejo das famílias de que os seus filhos sejam capazes de chegar lá. É como se o sonho da primeira parte da corrida da vida fosse a faculdade, depois viesse a ser um relacionamento, o casamento, os filhos. É comum desejarmos isso? É cultural também. Mas eu preciso começar a questionar se esse modelo realmente faz com que eu seja esse ser humano que contribui, que vai além. E muitas vezes a gente encontra isso fora dos ambientes escolares, ou se nós encontramos escolas que realizem o papel pedagógico voltado para o direcionamento humano, a gente tem um contexto de investimento financeiro que é absurdo, que não compete, e aí segrega. E eu não tenho as famílias todas sendo atendidas nesse modelo. Então, a gente acaba perdendo muito. E eu falo que, mesmo no ambiente educacional, eu lido ali com determinados comportamentos que eu paro e eu falo assim, o humano, ele precisa ser reconfigurado, ele precisa ter uma atualização, porque você tem uma atualização parcial de contexto escolar e muitas coisas sendo repetitivas que não se encaixam com a realidade atual. Isso dentro de escolas privadas e públicas. Então, é preciso que se faça um recorte da realidade dos alunos e trabalhe a partir do conhecimento prévio deles para que os desenvolva em questões que disciplinas abordam, para que o conhecimento geral esteja ali em dia, né, atualizado, mas principalmente que o socioafetivo, o socioemocional, as questões mais humanas, o fazer, o atender, o achar o seu lugar de satisfação no mundo, seja uma prioridade de todas as escolas. Claro, não menosprezando a escola, né? Porque a escola ela tem que ser necessária mesmo, né? Ela tem que ser, na verdade, não necessária, mas sim um direito de todos, né? Para que todos tenham acesso à educação e às mesmas oportunidades. Mas o que eu vejo, né? Pelo menos da minha época, foi muito engessado. Né, me faziam, claro que a gente tem que treinar as habilidades, né, para saber no que a gente é bom, mas eu sentia de que me colocavam para fazer coisas do qual eu não era bom ou do qual necessariamente eu não queria, né? Ou, por exemplo, para fazer... Não estou criticando professores de matemática, tá? Por favor. Mas para fazer uns cálculos assim que hoje em dia tem gente que vai me dar chinelada. Mas hoje em dia eu não utilizo porque não é da minha realidade, né? Não seria mais justo ter modelos de educação onde são treinados, é claro, de acordo com as capacidades que a pessoa já apresenta. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhos manuais. Eu tenho, por exemplo, aptidão para coisas da natureza, né? Você, como professora, com a área da educação, e assim a gente vai se descobrindo, é claro, de acordo com a vida. Mas não seria legal ter algo nesse sentido? Seria. Algumas instituições buscam fazer esse desenvolvimento, mas como eu mencionei, o investimento para ter esse tipo de acesso pedagógico, né, o método, não é acessível. E é uma questão
de discussão pública mesmo, de olhar as realidades, por exemplo, de bairros periféricos, como tem aqui dentro do Jaraguá e outras regiões da cidade de São Paulo, e observar dentro dessa realidade o que é que realmente nós podemos fazer, como podemos nos tornar agentes de mudança social. Porque se eu entendo que a educação me dá autonomia, se eu entendo que a educação ela faz com que eu consiga organizar os meus processos de vida e faz com que eu tenha atitudes efetivas, então eu tenho uma clareza de movimentos. Se eu tenho essas ferramentas acessíveis de uma maneira que trabalhe a minha realidade, eu começo a enxergar a saída. Eu começo a enxergar possibilidades. Pensar novas possibilidades, né? Possibilidades. Porque muitas vezes, dentro de bairros periféricos, a realidade que consiste ali é de uma realidade tão repetitiva que fica difícil o indivíduo desenvolver na mente dele que ele tem uma outra opção. Bom, se você me permite, eu conto até um pouco da história de vida da minha família, né? Porque eu sou de Belém do Pará, como você sabe, e você sabe também que a nossa realidade lá era bem complicada, né? Para quem é de anos mais antigos, não que eu estou me chamando de velhinho, mas a questão das dificuldades financeiras, né? A dificuldade de acesso, isso te limita numa visão de mundo muito pequena. Né? Então, a minha mãe e o meu pai, eles tiveram que ter a atitude de mudar para um centro grande, que no caso foi São Paulo, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade diferente. Tá? E às vezes, né, isso porque eu estou contando a nossa história, mas tem pessoas que nem sequer essa oportunidade têm. Né? Para elas, aquela realidade é pro resto da vida. Não que, por exemplo, a pessoa ela é do interior lá do Pará, né? Ela é um colono, ela é de uma tribo, né? Como a gente tinha essa convivência, sabe que tem essas ilhas mais isoladas. E às vezes é aquela vida que ela quer e tá tudo. Mas e para pessoas que querem algo diferente? Pessoas que querem acesso para estudar, para fazer uma faculdade, quem sabe, ou ter acesso a um sucesso, né? Quem vem, muitos artistas, vêm de fora, assim. Então, olhando um pouco, né, sobre esses modelos, olhando agora a parte de democratização da educação. Hoje em dia nós temos educações mais inclusivas, relacionado a pessoas com deficiência, o que é muito importante. Isso, tá, para dar de exemplo, pessoas do espectro autista, né, que tem essa inclusão, que também é muito importante. Antes não tinha essa inclusão dentro de sala de aula, ou quando tinha, não era feito da forma adequada, isso está muito diferente. Socioeconômicos diferentes, né, com oportunidade de se estudar em escolas que podem proporcionar oportunidades e conhecimentos que vão levar aquela pessoa além. E também na questão religiosa, né, a questão de gênero também, o que é importante, mas claro que isso tem um caminho que ainda precisa melhorar muito. E olhando nesse ponto de vista, né, para você, o que você acredita que pode ser melhorado, que pode ser fomentado também, e o que você espera também para esse futuro com essas inclusões e com essa democratização assim da educação? Conexão. Pergunta longa, né, gente? Foi, mas precisava ser explanado. Eu espero que tenha conexão, porque é por base da conexão que conseguimos nos aproximar do outro, e ao entender o que o outro precisa, eu posso olhar nas minhas ferramentas pessoais, nas minhas habilidades, nos meus valores e crenças, se está compatível a atender. Então, eu também preciso estar nesse lugar de ter um olhar consciente para o que eu sou capaz de fazer. Eu não posso me pôr salvadora numa situação. Acredito que todas essas discussões sobre gênero, inclusão e outras demandas são pautas que não é só de extrema importância, mas precisa ser normalizado conversar. Não somos iguais a ninguém. A diferença, a diversidade, ela já existe como algo natural da vida. Então, para as escolas fazerem esse preparo, elas precisam ter profissionais que tenham a capacidade de se desconstruir dos seus preconceitos, de buscar conhecer, de ousar ir além das limitações, porque tem muitos profissionais com medo de lidam com frustração de não conseguir entregar, por exemplo, para um aluno TEA ou TDAH o que ele precisa, porque na realidade de uma escola pública,
podem ter em um único período de 7 a 8 alunos de inclusão e nós temos um professor para lidar com uma sala de aula de 28, 32 alunos. Como é que esse professor vai ter ferramentas apropriadas para adaptar para uma classe ou para um aluno específico? Não tem. Então, ele precisa de parceria na sala de aula e ele precisa de acesso ao aprimoramento, à educação continuada, porque assim ele consegue se desconstruir, mas também tendo ferramentas para se refazer enquanto profissional e pessoa. E eu preciso ter essas ferramentas enquanto profissional e pessoa. Eu preciso trabalhar determinadas especialidades para que eu possa atender com qualidade aos alunos que chegam até mim. E eu creio que essa crescente hoje que nós temos de atendimento a essas demandas façam com que a gente possa seja convidado a uma velocidade de se desfazer dos preconceitos e se desconstruir enquanto ser humano. Então, vamos procurar revisar um pouco mais esses pontos. Bom, acho que a gente está chegando muito mais assim nessa parte final, mas eu quero fazer uma pergunta um pouco mais profunda. Vamos deixar a professora de lado, vamos voltar aqui com a Nath, minha linda esporzinha. Nath, para você, você teve a sua base educacional na sua vida, mas o que você acredita que na época que você teve, tanto na parte de infância, na parte de adolescência e até um pouco na parte de adulta, mas adulto a gente já consegue tomar mais as decisões por conta própria. O que você acredita que de diferente que não aconteceu na sua época poderia ter acontecido quando você era criança ou quando era adolescente? O que dá hoje em dia para fazer de diferente? Hoje em dia, até na educação das nossas filhas. Tá. Falando então como mãe, não mais como pedagoga. Como mãe, eu fiz o início da construção da educação da Nina, né, que é a mais velha, uma educação baseada na superproteção e no eliminar de muitas ideias e situações assim que eu aprendi com os valores e as crenças familiares, mas que conforme eu fui crescendo, eu fui divergindo com elas. Então, eu precisei fazer uma eliminação, eu precisei reciclar outras, eu precisei renovar e criar novos valores para que eu pudesse atendê-la. Então, eu observando assim a parte da infância que eu sei que faltou e é necessário ter para qualquer estrutura familiar, é a questão da proteção, para que não haja vulnerabilidade, é a questão do cuidado, para que haja essa assistência com tudo que a criança precisa, do básico ao além. E quando eu estou falando de além, eu estou falando de olhar para as necessidades daquela criança, porque muito se faz, eu fiz e muitas famílias eu sei que fazem, a educação de seus próprios filhos, tentando evitar repetição de traumas próprios. Então, a gente precisa começar a se desconstruir aí. Olhar para aquela criança que eu fui e entender que a filha que eu tenho não vai passar pela mesma situação, né? Mas se eu ficar com medo, pode ser que eu repita aquela situação de vulnerabilidade, pode ser que eu repita algum descuido. Então, é preciso observar cuidado, a proteção, o desenvolvimento do próprio afeto, que é levar a importância para essa criança. Então, dos contextos de infância e adolescência, essas coisas eu sinto que me faltaram. E quando eu recebi, eu não sinto que recebi da forma proporcional que eu gostaria, mas aí eu tô falando de mim, porque eu também olho para minha mãe e para o meu pai hoje com o entendimento de que eles foram seres humanos que naquele período não estavam seres prontos. Humanos falhos que estavam ensinando outra pessoa falha também. Nós somos. Todos. Essa questão, não digo nem falhos, eu digo que a gente tem que começar a normalizar que erros, eles podem acontecer no processo que você está aprendendo a conhecer e a fazer algo. Muitos. Porque o reparar não é só você olhar e observar de forma detalhada. O reparar é você ajustar situações. A educação te proporciona essa oportunidade de olhar para a tua própria história, ver os teus antepassados como fizeram, e você vai seguir adiante com os valores mais fortes, mas você vai começar a introduzir seus próprios valores conforme você vai adquirindo sua visão de mundo, e você vai fortalecendo essa identidade. Você vai fortalecendo essas ferramentas humanas dentro de você para que você possa transferir para os seus filhos e eles para os filhos dos filhos. Então, o fundamental
do que eu vejo hoje que eu consigo reproduzir e que eu não tive tanto é afeto, cuidado e importância. Que hoje nossas meninas têm bem, não tem, amor? Tem. Tem bastante. Tem bastante. Foi legal o nosso bate-papo? Foi ótimo. Eu gostei bastante. Eu não sei aonde a gente vai parar com isso. Foi algo piloto. Foi um projeto piloto, o lançamento de uma série, como eu falei, né? Uma série curta, para nós aprofundarmos aqui o aprender a conhecer, os pilares da educação. No tema educações, né? Que ela é multifacetada, a gente tem aí concepções diferentes, formas diferentes de fazer recortes da realidade e pensar a educação é pensar que ela é inevitável. Inevitável, Eu já ouvi essa palavra antes e não acabou muito bem. Bom, gente, obrigado pela audiência de quem estiver nos ouvindo, é claro. Obrigado também pela oportunidade, meu amorzinho. A nossa bebê tá ali dormindo, também veio apreciar, mas acabou na hora do cochilo da tarde. Obrigado a todos vocês que são ouvintes e obrigado também mais uma vez ao SampaCast, esse projeto da Prefeitura de São Paulo, que quando a gente critica, é porque tem que criticar mesmo. Mas quando tem que elogiar, olha que trabalho maravilhoso, né? Tá sensacional. Foi muito bom participar desse projeto e realizar esse piloto aqui no SampaCast. Muito obrigada. Obrigado.